de Frente. Olá, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo ao Linha de Frente. Hoje comigo, excepcionalmente, aqui nós vamos falar sobre política, entretenimento, assuntos relevantes para você que está sintonizado na Jovem Pan. Eu sou Carla Secato, ao meu lado estão Alfredo Scaff, Guilherme Amorim, Pietra Bertolazzi, famosa, lindíssima, e André, falando de Salvador aqui pelo telão com a gente. André, obrigada, fica aí, segura aí as pontas que já já a gente fala com você também. E hoje tá quente aqui, viu? São vários assuntos. A gente começa com um que já vai... Quando a gente fala de Forças Armadas, Forças Desarmadas, né, gente? Fica aquele... O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, diz que quem trata das eleições são as Forças Desarmadas. Fachin também afirmou, abre aspas, a Justiça Eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais está aberta a se dobrar a quem quer que seja. Alfredo Scaff, vou começar com você. O que você achou dessa afirmação do ministro Edson Fachin? Forças Desarmadas, vamos começar com esse tema. Boa noite a todos, primeiramente. Olha, eu acho que foi um exagero de retórica, né? Acabou fazendo um trocadilho que não tem nada a ver. Na verdade, as Forças Armadas, elas querem, na verdade, somar com a transparência do procedimento. Foram convidadas pelo TSE. E o que eu acho mais legal em tudo isso é que toda essa discussão, pelo aumento de transparência, pelo aumento de segurança, acaba deixando o TSE cada dia com mais responsabilidade. Porque todo mundo sabe que a responsabilidade pela eleição é do Tribunal Superior Eleitoral, é da Justiça Eleitoral. Aliás, Justiça Eleitoral que só existe no Brasil. Os juízes acabam virando, né, se transformando em juízes eleitorais na época da eleição. Então eu acho que tudo vai dar certo, tenho absoluta certeza que todos são muito responsáveis, mas a declaração do ministro Fachin foi uma cutucada desnecessária, até porque ninguém colocou arma na mesa para conversar sobre a eleição e as Forças Armadas protegem tanto toda a sociedade, toda a nossa fronteira. As Forças Armadas querem colaborar. Eu acho que é por aí. Você concorda, Pietra? Com certeza. Até porque é previsto em Constituição, né? Sim, que as Forças lógico. Armadas façam a segurança das eleições. Exatamente. Então, está acontecendo uma briga aí meio surreal, né? Fora de contexto. E ao meu ver também é claramente um ataque também à base do presidente Bolsonaro, né? Que todo mundo sabe que é armamentista, defende todos esses valores. Então, é uma forma dele se opor aos valores e às crenças da base conservadora, né? Então, quando ele fala em desarmada, a gente já sabe o que ele quer dizer com isso, né? Pois é. Eu vou, antes de jogar para você, Guilherme, eu queria fazer um apanhado. Queria saber se vocês concordam comigo ou não, que isso tudo tem a ver com a questão da urna eletrônica, com o voto eletrônico, né, que o presidente Bolsonaro é contra, gostaria que fosse revisto, e obviamente o TSE não é a favor, e aí fica essa briga dizendo que ele quer acabar com a Constituição e, enfim, transformar o Brasil numa ditadura, aquele papo que a gente já conhece. Guilherme, como é que fica essa situação, essa briga quase sem propósito, meio surreal entre o TSE e o presidente do Brasil eleito? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Carla. Quero cumprimentar os meus companheiros de bancada aqui. Boa noite a todos que nos assistem. O ministro Fachin, eu acho que ele procurou desescalar um pouco essa situação de tensão. Ainda que ele não tenha sido muito feliz em mencionar forças desarmadas, ele tem buscado, né, trazer a questão para um consenso. O presidente Bolsonaro vem questionando, né, a lisura do papel da urna eletrônica, como você acabou de colocar. E faz 26 anos que nós estamos utilizando as urnas eletrônicas com transparência, com bastante lisura, né, sem qualquer intercorrência. O processo é todo transparente. A urna eletrônica vem garantindo, nos últimos 26 anos, eleições absolutamente limpas no país e transparentes, e elas são todas auditadas. Não, lisura é esse teu comentário, né? Como é que você me fala que as urnas são seguras nos dias de hoje? Porque né? as urnas, elas não são ligadas em rede, elas são microcomputadores. Você tem 100% de confiança nas urnas, então eu tenho 100% de confiança nas urnas. Passaram, então, tanto que elas elegeram... auditável? Se elas são seguras, qual o problema da pessoa ter uma comprovação do voto dela? Mas elas são auditadas. Você elas não recebe um comprovante do seu voto. Esse é o ponto. Porque elas não são programadas para
a cada voto emitirem um recibo. Exato, mas eles estavam tentando passar essa mudança. Você concorda? E aí eles não quiseram que passasse. Por quê? Se era só um comprovante do seu voto, qual que é esse medo? Por que esses parlamentares não quiseram mas que não passasse? se trata de medo, Pietra. O que se trata é o seguinte... Vai gastar papel? Não, acho que todo procedimento comporta aperfeiçoamento. E tanto que a Justiça Eleitoral, ela vem discutindo esses aperfeiçoamentos, inclusive com o partido do presidente Bolsonaro, que vem acompanhando a discussão a todo instante. Então, quando ele desenvolve um discurso que parece que justamente ele ou o partido, né, em que ele está naquele instante, está alijado dessa discussão, ele efetivamente não colabora para esse debate. Não é? Então, o que a gente precisa é lembrar sempre que todos nós fazemos parte desse debate, todas as forças políticas fazem parte desse debate, inclusive ele, que representa uma força importante. Ele foi eleito nas últimas eleições, de acordo com o sistema vigente, a sua eleição não foi contestada, ele foi diplomado e no minuto seguinte ele questionou o próprio procedimento que o levou à eleição. Então, quer dizer, esse tipo de tumulto, né, que questiona todo o tempo o processo eleitoral, não serve a um propósito maior, que é promover o debate democrático. Agora, desculpa te interromper, claro, Guilherme. Eu fui pesquisar, porque já falaram muito sobre fake news, né, em relação ao voto eletrônico, que era só aqui em mais 2 países. Eu fui pesquisar a fundo. Estava aqui procurando o nome do site internacional, idea.int. Tá? É um site a favor da democracia. E aí ele pesquisou no mundo inteiro o voto eletrônico e descobriu-se que 16 países efetivamente usam, né? Em mais de 170 países no mundo, 16, né? E um dado interessante é que a Holanda, a Irlanda, a Alemanha e o Reino Unido já testaram a urna eletrônica e perceberam que realmente não é um método seguro. O que muitos especialistas dizem também. Por quê? Eu vou te explicar, Guilherme. Você não tem uma auditoria humana depois da auditoria computadorizada, tá? É automático. Você vota, vai direto para o computador, não tem uma auditoria. Todo mundo diz que o correto, todos os especialistas, seria ter um papel para que depois pudesse ser feita essa checagem por pessoas, porque todo mundo sabe, se grandes empresas como Google e bancos são invadidos por hackers, você imagina um sistema de voto eletrônico. Exato. Justamente, não é incoerente ele ter sido eleito e ter contestado, porque não é uma questão pessoal, é uma questão realmente da institucionalização do voto eletrônico, que foi totalmente arbitrário. Mas, Carla, aqui, deixa eu só trazer uma sugestão e vocês debatem. O que vocês acham, eu como cidadã e brasileira gostaria de sugerir? Um plebiscito. A população vote, aliás, o plebiscito deveria ser muito mais usado no nosso país, se é a favor ou não da urna eletrônica, ou então, para ser bem democrático, que eu gosto disso, os dois, voto eletrônico e voto no papel. Não dá trabalho. Mas esse era o ponto. Não dá trabalho. A reforma era essa. A reforma não era para que se mudasse o método de voto. Era só para você ter uma comprovação em papel do seu voto. Então, você está falando daquela mini reforma eleitoral de 2015, mas, né? Carla, Não, o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional, porque teve uma mini reforma eleitoral em 2015 e o STF decidiu que o voto impresso era inconstitucional porque ameaça a inviolabilidade do sigilo da votação e ainda favorece fraudes eleitorais. Carla, eu vejo da seguinte forma. A urna eletrônica, ela é irreversível. Nós não vamos nunca mais voltar no papel. O que a gente precisa é do aprimoramento. Então, por exemplo, você vota na urna eletrônica, sai uma impressão do seu voto com o seu QR Code. É como se fosse o seu blockchain. Aquele tijolinho travado no sistema é o voto de José, de Antônio, de Maria. Eu acho que é por aí que as coisas vão caminhar. E eu também gostaria de ressaltar que nunca na história do nosso país nós teremos uma eleição com tanta responsabilidade de transparência pelo TSE. Eu vejo, não que o TSE está em jogo, não, de forma alguma. Eu tenho absoluta certeza que tudo vai dar certo e que precisa ser provado pelo TSE, cada dia que passe, que a eleição é limpa, segura, transparente e pública. Alfredo. Porque imagine uma coisa, Carla, qualquer erro que tiver, tomara que não tenha, mas se tiver um milésimo de erro numa eleição em que se garante absolutamente tudo como 100% seguro e correto, vai cair o país. Não pode ter erro. Nós temos que torcer para tudo dar certo, porque se tiver alguma suspeita de alguma coisa mínima,
cai a cidadania, cai a sociedade civil. Mas porque não tem como se comprovar, entendeu? Mas olha só, problema. mas olha só, o que acontece é o seguinte, todos os votos de cada urna são auditáveis. A urna é auditável por si só. O que não é auditável, o que você está falando, é o voto individual nosso. Esse é o grande problema, é o escrutínio. Que você diz assim, cadê a publicidade do meu voto? Eu preciso chamar o André, esse é o grande questionamento. Porque a gente está sendo muito indelicado. André, esse é o problema de estar num link, estar no vídeo. Se você estivesse aqui ao meu lado, eu já teria falado com você. Qual é a sua opinião? Eu queria fazer só 2 contrapontos aí ao que o Guilherme colocou, né? Primeiro, eu não consigo entender como é que a fala do Fachin pode, de alguma forma, ajudar a distensionar, já que foram recados bastante indelicados para as Forças Armadas. E eu jurava que o processo eleitoral dizia respeito a todos os brasileiros, sem exceção, né? Independente da sua profissão. Então, eu não consigo entender como isso pode distensionar. Eu esperava que o ministro Fachin já tivesse abandonado mais essa parte de militância política e tivesse mais a postura de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é uma postura muito menos militante, muito menos ideológica, aguerrida. Então, infelizmente, essa fala só faz tensionar ainda mais as expressões. A respeito da segurança ou não das urnas eletrônicas, eu acho que o discurso do Guilherme é um discurso extremamente equivocado, porque ele fulaniza o processo, né? Não é o presidente Bolsonaro, como se fosse só o indivíduo da presidência ali, que estivesse questionando. Há uma série de dúvidas levantadas por vários especialistas. É verdade. Do Congresso Nacional, há questões extremamente relevantes a serem abordadas, e toda vez que se traz a crítica de o presidente Bolsonaro questiona a questão das urnas eletrônicas, parece que é alguma coisa muito pessoal e individual, quando é um processo sistemático de críticas ao sistema digital. E é óbvio que é um sistema que não é perfeito e que cabe sim melhorias e cabe sim contra-soluções aí de garantias, como processo de impressão de voto analógico, como você mesmo disse. É verdade, André. Bom, para concluir esse assunto, só quero que vocês façam as pazes, ou não vai rolar as pazes? Não, Petra, você continua tendo a sua opinião bem contundente. Com certeza. Você quer falar mais um pouquinho de novo, só pra gente levantar a bola? É totalmente... Você que esse assunto, cara... Você fica brava? Não. É que, tipo, eu não tenho o conhecimento que vocês têm, entendeu? Eu prefiro que vocês falem sobre essas questões. Não, você sabe sim, Guilherme. Nós aqui, acho que muito do que o Alfredo falou é muito pertinente, não é? Ele ponderou que a urna eletrônica hoje é uma realidade irreversível, e eu concordo com ele. Isso não significa que não deva haver aperfeiçoamentos. E você tocou num ponto que é fundamental, a questão da participação social. Nós podemos, eventualmente, promover um plebiscito no país, mas isto precisa partir de uma mobilização da cidadania e não de segmentos políticos. Não é? De fato, se houver uma mobilização que leve à realização de um plebiscito com relação, não é, a aperfeiçoamento da urna eletrônica para impressão de comprovante de cada voto ou de alguma coisa mista, no sentido da urna mais votação manual, porque hoje o processo, ele prevê o seguinte: a urna deu defeito, troca-se a urna. Ficou comprometido o funcionamento da urna, a votação passa a ser manual naquela sessão eleitoral. Então, quer dizer, há todo um procedimento previsto, tendo em vista sempre o sigilo do voto. Sim. Não é? Então, mas um voto feito no papel também tem sigilo, né? Exatamente. Mas em todos os lugares que nós temos a votação manual, os índices de fraude e de confiabilidade dessas eleições, eles são piores do que o exemplo do que o Brasil dá há 26 anos. Mas quem falou isso? Onde você viu esses dados? Todas as pesquisas autoridades dizem, né? Isso. Pesquisas Não, apontam. São pesquisas... Nunca vi uma pesquisa falando um negócio desse, sinceramente. Eu posso te mostrar. A gente pode ter um programa só sobre isso. Eu acho legal também. Diretor, anota aí. Anota um programa sobre urnas eletrônicas. Pesquisas eu trago o Guilherme e a dados aí. Eu fico no meio, peço uma pizza. Vamos passar para o próximo assunto. Vamos relaxar. Vamos mudar. Também não dá para relaxar. Ô, diretor, hoje você pegou pesado. Mas é porque esse é um assunto muito importante e, como disse o Alfredo, tem a ver com a cidadania. Tem a ver com a cidadania. E eu acho que se fosse tão bom assim, estaria nos principais países. Famigerada democracia. E o teu ponto foi perfeito. Exatamente. O exercício do voto é uma das coisas mais importantes. Então é sempre importante a gente discutir isso. Mas a gente pode caminhar com mais leveza, sem dúvida. Por isso que eu respeito a todos e gosto de ouvir a opinião de todos. Por isso que eu acho tão importante que, quando há impasse, que seja feito talvez as duas coisas ou que se escute a população.
Vamos para o próximo assunto? A Meta. Sabe qual é aquela empresa Meta? Todo mundo sabe, né? Facebook, Instagram. Isso. Apresenta aí, Pi. A empresa que controla o Facebook, WhatsApp e Instagram, como Pietra Bertolazzi muito bem falou, anunciou que vai criar, escuta essa, Pietra, um centro de monitoramento para o conteúdo divulgado durante as eleições brasileiras deste ano. A Meta vai fiscalizar as eleições do Brasil, gente. Vocês não ouviram errado. Vai funcionar a partir de denúncias e o objetivo é reduzir 80% o alcance da distribuição de conteúdos que eles acharem falsos, gente. Eles vão dizer. Guilherme, o que esperar dessa parceria do TSE com a Meta? Veja só. Veja bem. Né? Hoje, a internet é, de fato, um campo de disseminação de muitas notícias falsas, né? As denominadas fake news. E em um momento de eleição, esse torna-se um assunto ainda mais sensível. Por quê? Qual que é a preocupação da Justiça Eleitoral? Que um conteúdo, né, denominado falso, possa influenciar na livre escolha do eleitor. Então, o princípio desse arranjo institucional todo é, evidentemente, não é tanto de controlar o conteúdo do que é divulgado na internet, mas de ter processos de verificação, né, da confiabilidade e da autenticidade dessas notícias que são veiculadas. E aquilo que for, evidentemente, um disparate, né, que não condizer com nenhum fato verificável que possa ter a sua rastreabilidade checada na realidade, haverá um procedimento, pelo que eu também pude compreender desse acordo feito com a Justiça Eleitoral, mais rápido para que essas plataformas bloqueiem essa notícia ou até mesmo tirem a notícia da sua veiculação. Alfredo, agora, você concorda? Mas, nós Guilherme, sabe o que precisamos acontece? de verdade Então, entender se isso não é uma censura. André, se quiser falar também, pode gritar, mas é isso que eu ia falar. Aí que tá, olha só. Você diz o seguinte, eu sou o juiz do meio. Você usa a minha plataforma e eu vou julgar se você tem uma informação falsa ou não. Você não é o juiz. Né? Então, assim, se você tem liberdade de expressão, liberdade de informação, você não pode ter a rede social dizendo, olha, eu vou te monitorar e eu vou dizer o seguinte, eu achei que aquilo que você falou é falso. Porque não existe, Guilherme, desinformação. Existe informação verídica e informação falsa, informação mediana, informação que você joga no lixo, informação que você aproveita. Ocorre que o juiz disso somos todos nós. Se você recebe uma informação falsa, você vai lá e verifica. Agora, o que acontece? Eles estão querendo entrar no meio de tudo isso, de uma norma constitucional que diz que você tem liberdade de consciência, expressão e manifestação, e dizer o seguinte, olha, existe um convênio que eu posso barrar o que você está fazendo, eu posso cortar a tua rede social, eu posso bloquear o teu Instagram, você não está agindo de acordo com as minhas normas. Só precisa saber o seguinte, se essas normas que eles inventam de caráter internacional foram recepcionadas pela nossa Constituição. Então, esse é um problema muito sério, Carla. André. Esse é um problema de muita discussão, porque a nossa legislação nacional está sendo bombardeada por achismos tipo esse da Meta. Pois é um pouco preocupante, gente, até porque o Spotify também vai fazer isso com o TSE. E lembrando bem, se eu estiver errada, vocês me corrijam, quem vai estar presidindo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, durante as eleições, será o ministro Alexandre de Moraes. Vamos voltar com o André. Nosso exemplo de democracia. Porciúncula, eu não vou comentar. André, o que você acha sobre isso, meu querido? Qualquer cidadão minimamente esclarecido tem que estar com os cabelos na nuca em pé, com a possibilidade de um tribunal avorar para si o direito ungido de ser o Ministério da Verdade, né? Orwell falava sobre isso em 1984, né? A criação de um Ministério da Verdade que definiria o que é informação socialmente aceita ou socialmente recusável. Achar que meia dúzia de burocratas ou meia dúzia de doidos de cabelo roxo no Instagram, no Twitter, no Facebook, tem o direito ungido de controlar o conteúdo e dizer se esse conteúdo é falso ou verdadeiro, é um negócio assustador. E a forma com que se fala isso, da forma mais inocente, da forma mais tranquila, né? Como se fala, como a gente diz do tempo, do dia, né? Se vai fazer sol, se vai chover, como se fosse a coisa mais corriqueira do mundo. Eu tenho um tribunal que está implementando medidas de restrição de liberdades sem nenhum amparo à legislação vigente. Não há na Constituição nada
que dê a ele a autoridade para ser juiz e avaliador da veracidade dos fatos discutidos nas redes sociais. Isso é discutido na grande mídia como se fosse algo normal, natural, com a maior tranquilidade do mundo, e não fosse um ataque grave às liberdades mais básicas dos indivíduos. Você concorda, Petra? Primeiro quando você já lê na notícia, né, que estão armando um centro de monitoramento, talvez para o afegão médio isso pareça uma coisa tranquila, mas a gente que tenta se informar um pouco mais, a gente sabe que estão falando em censura, né? Presuma censura. Centro de monitoramento, não dá para entender as pessoas aceitarem um negócio desse. E aí, parece até que a gente está na China, na Coreia do Norte, né? Estão monitorando, controlando a opinião das pessoas, porque, na verdade, o que essas agências de checagem fazem, na verdade, é censurar a opinião. Elas não estão preocupadas com quem está falando a verdade ou a mentira. Elas estão preocupadas em expor, né, e deixar em mais evidência as notícias que corroborem para as retóricas da esquerda, né, deles. Né? A gente sabe, no final, de que lado o TSE está, a gente sabe de que lado o Facebook está, de que lado estão todas essas agências, né, que a gente tem aí hoje atrás das mídias sociais. Então, é muito preocupante esse tipo de coisa, né? Eles vão... E tem outra história, né? Quando você começa a falar... Fake news já é um termo da esquerda, né? Quem que fala fake news da direita? Ninguém fala fake news. Conspiracionista, negacionista, fake news. Você olha uma pessoa falando um troço desse, já fala assim, esse cara é esquerdista. Tipo, não dá para você confiar numa pessoa que atribui, né, fake news a uma opinião que você tenha, né, que vai em desacordo com o que ela está falando. Lembrando que isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu, né? E esse acordo da Meta com o Tribunal Superior Eleitoral aqui do Brasil, ou seja, tipo, Mark Zuckerberg validando e avaliando as nossas eleições aqui no Brasil, inédito, né? Você concorda, Guilherme? O que você acha? O tema é muito sensível, né? Porque, de fato, eu concordo com o que o Alfredo disse, né? Nós temos a garantia constitucional de liberdade de expressão e é razoável que cada um de nós possa, ao ler uma notícia, ter discernimento para, né, avaliar aquilo e poder, né, ter o destino daquilo na sua própria reflexão. Até porque você pode bloquear aquilo que você não gosta. Falar, esse cara me mandou uma notícia estúpida, vou bloquear ele. O problema é que você checar, tem, né? você tem essa liberdade. Né? A internet é a avaliação mundo, né? que se está se fazendo, né? E é isso que está justificando, na perspectiva desse convênio, que há uma interferência no ambiente eleitoral e na formação livre da convicção do eleitor, de disseminação, né, de conteúdos de parte a parte. A questão não é só esquerda ou direita, a questão é que há uma disseminação generalizada, né, de tudo que é parte, né, que não colabora para um debate democrático responsável. É essa a perspectiva. Mas você está falando de democracia com um tolimento de liberdade de expressão. Ninguém segura isso. É por isso que o assunto é muito sensível, porque a qualquer momento que você estabelece que vai haver um controle, como é que você controla o amplo debate? O problema é o controle, não tem que existir esse controle. Esse é o ponto. Eu ainda vou lembrar você, como liberal, devia defender também. Para trazer para vocês levantar a bola. Já são monitorados ali, limitados o número de disparos de mensagem, né, gente? Vamos relembrar isso, né? A gente não consegue mandar mais um WhatsApp para uma gente. Mas, Carla, esse limite, eu acho que ele não fere a liberdade de expressão. Porque isso é uma coisa assim, olha, eu sou o WhatsApp, se você quiser me usar, o meu limite é tanto. Eu discordo. Então, que venha outra... Mas começou depois das eleições, sim, né? Vocês sabem que venha disso. outra mensagem e diga o seguinte, olha, eu não uso mais o WhatsApp, eu vou usar aquela que me permite mandar 5.000 mensagens, 10.000 mensagens. Ocorre que esse limite, ele vai ocorrer, mas ele tem que vir junto com a legislação nossa. Não pode ser uma discricionariedade do seu Mark Zuckerberg acordou virado lá na esquina, lá em cima. Esse é o ponto. E ele quem acha está que por pode trás regular dessas agências de checagem, né? O próprio Bill Gates, no começo da pandemia, o Bill Gates montou uma agência de checagem, né? Então, hoje é uma das maiores, se não me engano, é a dele. Então, assim, aqui, a quem essas agências de checagem estão servindo? Esse é o ponto. Elas não estão interessadas na verdade, não estão interessadas na democracia, famigerada democracia, né? Que é só um discurso para se chegar ali numa ditadura, né? Logo depois. Eles estão interessados em expor o que vai de encontro com os valores deles. Esse é o ponto. E quem que vai julgar o que é verdade, o que não é? E o que acaba acontecendo, que acho que eu sofro, talvez vocês aqui na bancada, alguns já tenha acontecido com alguns também, é de, por exemplo, você está lá no Instagram, as pessoas começam a denunciar alguma coisa que você falou como fake news, simplesmente por elas não gostarem do que você está falando, e aí o Instagram vai lá e derruba esse post. Então não se trata da verdade, se trata de que o sentimento das pessoas está começando a tomar uma proporção maior e desproporcional com relação à verdade que está sendo dita. Ô André, você já foi censurado? Já sofreu alguma censura?
Eu ia trazer justamente esse exemplo, né? Que primeiro eu acho que não tem nada de sensível no assunto. O assunto é muito claro, né? Há um pouco de arrogância de achar que burocratas não eleitos têm a capacidade de maior juízo ou maior capacidade de julgamento da livre convicção das pessoas do que elas mesmas, né? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui censurado. Eu era secretário de Estado na época que eu fui censurado. Fui classificado oficialmente como produtor de fake news pelo Instagram. Okay? Eu tive essa classificação removida depois que eu entrei na justiça e ganhei na justiça. Foi que eles me classificaram como produtor de fake news. Eu postei um meme, uma piada, do presidente na capa da Times, que qualquer pessoa minimamente informada sabia que era uma piada, e uma outra piada da Dilma, falando que se a segunda dose era que valia porque ela não foi aplicada a primeira. Então, eram duas brincadeiras. Não pode mais nem fazer piada, né? E foram classificadas como informação falsa, sem nenhuma preocupação para essas ditas agências de checagem, que não tem nem sede aqui no Brasil, trabalham fora do país, então são de fato empresas estrangeiras interferindo na comunicação de uma autoridade de Estado. Isso é visto como algo normal, legítimo, no atual arranjo institucional brasileiro, que acha que censurar pessoas é a coisa mais simples e mais tranquila e amena que existe, né? Vou falar só o nome e aí vocês decidem quem começa o assunto. Sérgio Moro. Tá com vocês. Sérgio Moro é difícil saber por onde começar, né? Eu acho que ele possivelmente é o cara que mais fez besteira em muito pouco tempo que eu conheço. Eu nunca vi coisa igual. É assim, né? Vamos lá, vamos recapitular um pouco. Começa ali o Sérgio Moro no judiciário, né? E aí ele se transformou em um herói quando ele toma a frente da Lava Jato, e aí ele prende uma parte do PT, né? E aí quando ele se torna herói fazendo uma coisa que diz respeito à profissão que ele estava exercendo, eu já começo a não entender, né? Aí a gente começa a pensar, bom, tudo bem, o Brasil passa por uma crise identitária, sim. E talvez quando a gente esteja passando por esse momento a gente precise de falsos heróis, sim também. Aí então faz um pouco de sentido, né, que as pessoas tenham colocado essa capa de herói de Taubaté no Moro. E aí, logo em seguida, né, ele vai pro governo federal e aí começa a cair a máscara, né? Bom, aí ele vai embora e aí ele começa a agradar hoje um negócio que estão chamando de terceira via, que deve ser, na minha opinião, é uma coisa 10 vezes pior do que o petista roxo mesmo, né? Porque é o cara que não tem conhecimento político nenhum, que acha que o Moro, se tivesse na cadeira presidencial, ia ser uma solução para que não houvessem acordos com o Centrão. Ou seja, é o cara retardado mental que não tem ideia de como funciona a política no Brasil, né? Então, é o pessoal ali da Faria, a gente chama os Faria Limers, né? Tipo, é o pessoal que sai, unidos pelos sapatênis, né? O pessoal ali dos sapatênis que sai da corretora, né? Vai ali no Gero Panini, fuma, como é que é aquela canetinha que eles fumam? Então, é esse pessoal que sai ali o VAP. E vai ali fumar e debater o futuro da política brasileira, falando que o Sérgio Moro é a solução. Então você começa a ver quem que está aliado à figura do Sérgio Moro hoje, né? É esse cara ignorante da Faria Lima, que é o cara que também se diz liberal na economia e conservador nos costumes, né? O que também denota, assim, uma ignorância total a respeito da política ideológica. E aí você tem o MBL ali também, né? Que se juntou à figura do Moro. Então é uma instituição totalmente falida, que parou lá em 2016 no impeachment da Dilma, que acha que ainda é relevante do país. Então você vê que é o playground, né, da direita cirandeira, né? Que nem dá para chamar de direita mais, que é o centrão cirandeiro, né, o MBL. Então você vê o tipo de gente que está aliada ao Sérgio Moro, né? E hoje ele virou uma piada, virou um poodle mesmo do Faria Limer, que acho que entende alguma coisa de política. Meu Deus! Achou que eu peguei pesado? Não, fica à vontade. Querido Guilherme, eu passo a bola para você. A Pietra descortinou aí um perfil divertido do Sérgio Moro. De poodle. Mas que ele é um palhaço de adulto. Então, olha aí, um palhaço sem graça de adulto. Você perguntou, cara, se ele é um importante Sérgio eleitoral. Né? Em primeiro lugar... Deixa eu refazer aqui, Guilherme, só para explicar para o público. Eu só joguei o nome dele, né? Claro. Mas a verdade é o seguinte, ele seria uma boa companhia para pessoas que estão pretendendo se eleger, por exemplo? Para um deputado, se associar ao Moro seria bom, para um governador, para um presidente... Ou não? Tem um ditado que eu queria saber. Que diz o seguinte, né? Diz-me com quem você andas e direi quem és. O Sérgio Moro, ele prestou um grande desserviço ao país, né? Porque ele conduziu um processo importante, do ponto de vista de política do Poder Judiciário, e ele conseguiu pessoalizar de uma forma a condução desse processo, porque um processo judicial, ele é composto de regras, né, procedimentais. E ele simplesmente violou todas as regras desse processo. De tal maneira que depois de anos conduzindo esse processo, lá na ponta, ele foi considerado suspeito. E aí levou a uma série
de decisões, anulando todas as decisões que ele, enquanto juiz, adotou neste processo. Então isso é um desserviço. Você está citando o caso dele ter sido convidado para trabalhar como consultor para uma empresa que ele tinha condenado, é isso? Não, eu estou citando o caso em que ele, como presidente, né, assim, das instruções processuais do processo penal da Lava Jato em Curitiba, ele foi considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, uma série de decisões de um conjunto de processos em que ele havia condenado figuras importantes da República Brasileira foram todas consideradas nulas. Alfredo, ele é uma boa companhia para se eleger ou não? Olha, eu acho que aquele espectro, né, de herói já acabou, até porque eu discordo totalmente com relação à questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e vou explicar processualmente o porquê. Tomara que eu seja didático. Porque quando o Tribunal Regional Federal confirmou a decisão de primeira instância, que foi do juiz Sérgio Moro, ele já não pode mais ser considerado suspeito. Porque o acórdão do TRF4, que é a nova decisão. Então é isso que o Supremo se esqueceu. Poderiam ter anulado esse processo por diversos outros motivos, mas por suspeição, jamais. Isso aí, para mim, foi sinceramente uma rasgação do Código de Processo Penal. Isso é inaceitável, na minha opinião, até porque o STJ depois confirma a decisão do TRF4. Então, sinceramente, suspeição, como está no Código do Processo Penal, tem que ser alegado num primeiro momento nos autos, e não depois de 10 anos que o processo já estava andando e totalmente confirmado. Agora, politicamente falando, a Pietra tem toda a razão. Ele realmente se lambuzou, é inexperiente, provou que é inexperiente, né? Simplesmente estava super bem acompanhado de 3 senadores do Paraná, do Podemos, que acolheu ele para ser candidato a presidente, saiu do partido pela porta dos fundos sem avisar ninguém, como se estivesse fugindo da escola para voltar para casa. Então, sinceramente, ele não tem noção do que é ser um deputado federal em 513, ele não tem noção do que é ser um senador em 81. Dia, Alfredo, ele vai aprender. Exatamente isso. Aí eu pego também o ponto da Pietra, que a Pietra é bastante contundente. Mas tem um ponto com ela que eu concordo, que é o seguinte. Realmente, ele tinha uma carreira brilhante, né? Uma trajetória brilhante. E ele foi derretendo essa trajetória, foi destruindo, né? E o último movimento terrível que ele fez politicamente era candidato à presidência a um partido, Podemos, que estava investindo financeiramente, enfim, a campanha, o corpo inteiro. E aí, numa tarde furtiva de segunda-feira, ele apresenta um evento à tarde do Podemos e na mesma noite, com a passagem paga pelo Podemos, vai jantar com o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, e aí acaba saindo ali nas escuras, né? Eu quero chamar o André, mas você fala rapidinho. Rapidinho, só para complementar uma coisa da personalidade muito difícil para não adjetivar aqui o ex-juiz Sérgio Moro. Como pode ele, como ministro da Justiça, na verdade, peitar o presidente da República quando a prerrogativa é do presidente de escolher o delegado-geral da Polícia Federal? Aí já começou a mostrar sua personalidade, muito difícil, quer dizer, não sabe descer o degrau, foi convidado para ser ministro da Justiça e ele tinha que entender que ministro da Justiça é exonerável a qualquer momento. Quem manda é o presidente da República. A partir desse fato, Carla, a gente percebe que ele é uma pessoa que não é de grupo. Ele, na verdade, né, um anteprojeto de narciso. E bom, respondendo a tua pergunta, né, se alguém ganha alguma coisa se vinculando à imagem do Sérgio Moro. E Platão tinha um questionamento que falava, né, qual é o propósito de pessoas que seguiam por pessoas tão perdidas quanto ela? E quando o Alfredo fala da trajetória do Moro dos últimos meses, né, fica muito claro quão perdido esse cara tá. Então, se você atrelar a tua imagem a ele, fica claro que você não sabe para onde você vem, de onde você vai, então é uma completa desgraça. Você está concluindo o pensamento do Alfredo, e eu não gosto muito de usar como minha opinião uma coisa que eu ouvi, mas eu ouvi de algumas pessoas que eu conversei o seguinte, que uma pessoa que é juiz, que está sempre ali dizendo, né, dando a última sentença, é muito difícil você virar uma pessoa que tem que ser mandada. E ser político não é ser juiz. Político é uma arte, você tem que ter a arte do diálogo, a arte do respeito, a arte de chegar devagar e não chegar quebrando tudo. André, você concorda com isso? Você acha que o ex-juiz Sérgio Moro, agora eu já não sei, ele é ex-tudo, né? Ex-juiz, ex-ministro, ex-candidato, eu não sei mais o que ele é. Você acha que ele desconstruiu, acabou destruindo um pouco da carreira dele e da coerência, vamos dizer assim?
Um pouco não, ele quebrou toda a áurea de justiceiro, de herói que ele tinha, graças a Deus, né? Eu sempre tive várias ressalvas ao Moro, nunca gostei, antes de entrar no governo. Aquela cara de boleto vencida muito típica, né, do Sérgio Moro. E eu costumo dizer que a terceira via, na verdade, é só um caminho diferente para o mesmo tipo de inferno ideológico. E o Moro representa esse inferno ideológico da burocracia não eleita, desse sistema, desse establishment que se acha acima de nós outros seres humanos normais e que são mais esclarecidos e tem que guiar a sociedade retrógrada para uma sociedade mais evoluída, mais esclarecida. O Moro representa muito bem esses ideais, fez movimentos fortes de retirar poder da população e da vontade popular e trazer para essa burocracia não eleita que domina aí as instituições nacionais, né? Ignorando solenemente o povo. Então, para mim, é uma grata realização ele finalmente se mostrar como é, né? Essa compulsão narcisista, essa egolatria, essa vaidade exacerbada, sem nenhum sentimento de lealdade, aqueles valores normais do homem comum, né? Ele se mostrou o que é, e é uma barca furada, qualquer um que se junte a ele vai cair nessa barca e vai naufragar junto com o cara de boleto vencido. É uma pena, né? Eu respeitava muito, particularmente, eu não gosto da opinião particular, mas eu respeitava muito durante a Lava Jato. Desfiou mais de 70 políticos na época, algo histórico, nunca foi feito no Brasil antes, maior combate à corrupção da história, mas eu acho que ele se perdeu em si mesmo. Antes da gente encerrar esse assunto, eu vou só levantar uma bola, porque polêmica é sempre bom, né? Bota na geral aqui. Meus amores, para encerrar esse assunto, terceira via existe ou não? Guilherme? Não existe. E vou te dizer por quê. Porque ela está... Quer dizer, a terceira via não está. O que não está? Não está havendo uma discussão sobre um projeto consistente de país. Mas não está havendo nenhum espectro. Essa que é a verdade. As pré-candidaturas que estão todas aí sendo discutidas, nenhuma delas apresentou até agora um projeto de discussão política sobre qual é o futuro do Brasil. Qual é o projeto de desenvolvimento da nação para os próximos anos? Não há uma proposta consistente para ser discutida. Não, esse é um dos motivos pelos quais uma terceira via não se sustenta, né? Mas acho que o principal deles é esse mundo de Nárnia que essas pessoas defensoras da terceira via vivem, né? Que elas acreditam realmente que um presidente pode estar na cadeira presidencial do Brasil e não ter que fazer acordo com o Centrão. Então elas vivem nessa utopia, né? Nessa política utópica que não sei de onde elas tiraram, e elas acham que o cara vai chegar lá de fato, né? A síndrome é a carência, né, do brasileiro de querer depositar as expectativas, toda a esperança, né, num super-herói. Então ela acha que o cara vai chegar lá e vai dar na cara de todo mundo e vai fazer o que ele bem entende de acordo com o que o povo espera. E não é assim que funciona. A gente viu o que o Bolsonaro tentou fazer desde que ele subiu para a presidência. Então, as coisas não funcionam assim e esse pessoal que defende esse tipo de ideia não sabe o que está falando. Então, você acha que terceira via não existe? Não é possível. Nenhum dos nomes... Vamos levantar aqui, vai. Simone Tebet, por enquanto, né? Eduardo Leite, João Dória... Coitado de onde está o Dória. João Dória, o Ciro Gomes... Quem mais? Não tem terceira via no Brasil, então? Não. A gente não tem projeto. Alfredo? Olha, eu acho o seguinte... André, já vou chegar em você, querido. Calma aí, segura aí no telão. Fica aí. Num país onde você tem 35 partidos, seria muito normal que você tivesse 35 vias. Né? Então seria admissível que você tivesse 35 candidatos a presidente. E é isso que precisa acabar. Né? Essa questão de terceira via veio na hora certa para dizer que não existe, porque não tem missão, não tem propósito. Não tem, qual é o seu propósito de ser oposição a quem está governando? Porque, na verdade, a eleição é o seguinte, é você contra quem está governando. Então você precisa dizer o que você vai fazer melhor. Se você já teve chance de fazer, por que você não fez? Por que você é esperança? Né? Você é esperança desde 1990? É isso? Esse é o lance? Então a gente precisa entender quem é governo, qual é o projeto de governo, qual é o projeto de futuro do país e a oposição a isso se é melhor do que isso ou não. Será que a gente está caminhando para virar republicanos e democratas? Até com essas federalizações, né? Esses partidos se unindo, virando grandes partidos? Se isso colaborar para um debate mais concentrado sobre propostas, isto será um ganho para o processo político. Isto sim, porque a coisa está muito dispersa. Elimina esses 35 partidos, né? Vamos para o André. André?
Eu falei lá atrás que a terceira via é um caminho diferente para o mesmo tipo de inferno ideológico, né? Não acho. Eu acho que eles encarnam esses trejeitos, né? De que nem um lado nem o outro, a via do centro, da frente, essa áurea sem sal, sem vigor, sem valores. E eu tenho para mim que um político essencialmente tem que ser como um cavaleiro andante, né? Ele tem que estar disposto a sacar sua espada pelas suas ideias, pelas suas convicções, ir até o mais alto dos céus e descer até o mais baixo dos infernos para defender essas ideias. E aí você pega os representantes típicos dessa tal terceira via. Sérgio Moro, aquela cara de não tem amanhã. João Dória, aquele sujeitinho de calça apertada, com camisinha polo. Aí você vai para Eduardo Leite. Toda a ação política de Eduardo Leite é falar sobre a própria sexualidade, não vai além disto. Então, você não tem uma política real de valores, não há identidade real de valores. A população está cansada desse tipo de sujeito sem sal, né? O famoso picolé de chuchu, né? Não tem gosto, não tem graça. Você tem que ir para um lado ou para o outro, não tem jeito. Você tem que encarnar algum tipo de ideia, você tem que se posicionar. E isso não é ruim. Fala-se tanto aí da polarização, porque é ruim a polarização. Não, é muito bom numa democracia que haja polarização, que haja divergência, que haja embate, que haja debate público. Onde não há polarização, onde há o discurso hegemônico, único, é justamente onde não há liberdade. Então, o que esses sujeitos querem é uma política sem graça, insossa, que não representa ninguém, nunca vai passar daquele 1% da Faria Lima, realmente, que acha que política é esses trejeitos afetados. O presidente Jair Bolsonaro criticou a margem de lucro da Petrobras. Ele disse que a empresa está gorda e obesa. Sabia, era por aí. André Porciúncula, o diretor, quer continuar com você. Você acha que a Petrobras precisa fazer um regime? Deixa eu explicar para vocês. É que o presidente Bolsonaro critica a margem de lucro da Petrobras, que fica em torno ali de 30%, e a maioria das outras empresas é só de 15%. O que você acha, André? Eu acho que, primeiro, parabenizar o novo ministro, né? Ele chegou com coragem de fazer as mudanças necessárias. A gente precisa urgente privatizar a Petrobras, não só privatizar, como liberar o setor, né? Quebrar o monopólio público instituído via lei, para acabar justamente com essas gordas margens de lucro. Qual é a preocupação do presidente? Se a gente vive hoje num modelo de monopólio legal, você não pode ter o controle normal de mercado sobre as margens de lucro. Então a própria empresa define que margem de lucro quer ter. Isso não é crível, isso não pode ser sustentável. A sociedade não pode arcar com os custos de meia dúzia de acionistas. O presidente está certo. Se ela é uma empresa voltada para o investimento social e detém um monopólio, ela não pode ter uma margem de 30% de lucro. Quem tem empresa sabe o que eu estou falando. Isso é uma margem gigantesca. Então, o que é que se deve ser feito? Libera o mercado, quebra-se o monopólio da Petrobras, privatiza esse troço e deixa o mercado regular as margens de lucro, porque a concorrência naturalmente baixa essas margens e baixa um preço. Então, é inadmissível que uma empresa pública que detenha monopólio pratique margem de 30%. O presidente está certíssimo, afetando milhões de brasileiros e a cadeia produtiva do Brasil com essas gasolinas e o diesel e o álcool caríssimo. André, agora voltando aqui para a mesa, gente, antes da gente continuar nesse assunto, ele citou o novo ministro, Adolfo Sachida, difícil falar, né? Sachida, que tem um CHS, Sachida. Vocês não acham que falar de privatização pré-eleição não é um assunto delicado? Hoje eu estava vendo na internet, os funcionários da Petrobras já disseram, se privatizar vai ser a maior greve da história. Vocês não acham um assunto sensível pré-eleição ou não? Mas extremamente necessário, né? Assim, eu realmente não consigo entender as pessoas não defenderem a privatização de empresas como a Petrobras, os Correios, enfim, né? Então é aquela síndrome de vira-lata comunista que o brasileiro ainda tem. Então eles querem ter um presidente interferindo no preço da gasolina, eles querem ter para quem reclamar e quem faça o que eles estão pedindo para que seja feito. Então é um sentimento de inferioridade, talvez uma coisa meio... É coisa do pudor comunista mesmo, eu vejo dessa forma. E... Desculpa, eu perdi. É porque Pietra, gente, ela tem uns termos, assim, incríveis. Não sei de onde você tira. O pudo eu peguei do Moro agora, mas eu falei vira-lata comunista primeiro. Vira-lata comunista. Do brasileiro. Então eles querem, parece assim, eu não consigo entender esse cara que ele quer mais Estado, ele quer mais... Eu até entendo o cara corrupto defender a inflação do Estado, né? O Estado tendo mais poder sobre tudo, sobre todas as empresas e tal. Agora, o que eu não entendo é o cidadão comum, pagador de impostos, querendo que essas empresas se mantenham como estatais, né? Essa é uma coisa que foge da minha compreensão. Falta de informação, né? Provavelmente. Gente, deixa eu só corrigir, tá? Adolfo Sachida, mas vocês me perdoam porque se escreve S-A-C-H-S-I-D-A. Perdão. Guilherme.
É um assunto sensível para a eleição ou tem que ser discutido mesmo? É um assunto que, num momento, num período eleitoral, ele acaba sendo contaminado pelo ambiente do discurso eleitoral, né? Pelo ambiente da própria campanha eleitoral, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos no 4º ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro e tivemos antes os 3 anos iniciais para ter toda essa discussão amadurecida. Neste instante, ele acaba sendo um debate que acaba tendo a interferência do período eleitoral. A Petrobras é uma empresa que está em bolsa, ela tem todo um compliance e ela está devendo explicações à sociedade brasileira por que ela não tem um plano estratégico, inclusive para explicar para a sociedade brasileira como que ela não pode subsidiar uma série de investimentos sociais com esse lucro absurdo que ela tem. Né? Então, ela tem nos seus estatutos um compromisso, inclusive, de investimento subsidiado em uma série de campos, vamos dizer assim, do investimento social, do gás, do diesel, do petróleo. O presidente Jair Bolsonaro não está equivocado quando reclama, né, dessa falta de sensibilidade, né, da companhia com o comportamento em relação ao público. O problema é que a Petrobras não está sendo transparente o suficiente em relação ao que pratica no mercado. Alfredo, você concorda com a privatização de grandes empresas estatais? Olha só, eu concordo com a privatização de tudo aquilo que não é mais necessário em ser estatal. Porque quando você tem uma estatal, é para suprir um mercado que ainda você não tem um particular que possa fazer a mesma coisa que a estatal está fazendo. Chegou num ponto que a Petrobras já não precisa mais ficar sozinha. Então nós precisamos de mais concorrência e isso vai baixar os preços. E essa concorrência vai trazer dezenas de bilhões de dólares de investimento para o Brasil, vai dar emprego para o seu filho, para o seu neto. É isso que a gente tem que pensar. Só que, Carla, essa novela está no capítulo 1. Para você explicar a privatização de uma empresa como a Petrobras, você vai ter que ser muito didático, muita paciência, muito diálogo governamental, muito diálogo no Congresso e diálogo com a sociedade civil. Isso é uma novela longa que precisa começar e eu discordo de uma coisa, não tem problema nenhum começar porque o ano é eleitoral. Tem que começar um dia e precisa de coragem para fazer isso. Ocorre que a novela não é tão rápida quanto se imagina. Ela tem muitos capítulos, mas ela começa, tem meio e tem fim. André, privatizar ou não? Sem dúvida nenhuma privatizar. Não cabe aqui o Estado ter empresa. Tem que privatizar todas as empresas. Empresa pública sabe para que servia? Para fazer esquema de corrupção, para apadrinhamento político, para colocar milhares de militantes dentro das empresas com carguinho. Enquanto isso, a população arcando com serviços caríssimos, porque não há um livre mercado, há um monopólio estatal, e você não consegue ter a livre concorrência que permite otimizar o serviço, trazer mais qualidade e baratear os preços, e gerar, inclusive, mais riqueza e mais prosperidade para a nação. Então, a privatização é um imperativo, não só moral e ético, como econômico. A gente precisa criar um mercado pujante dentro dessas estruturas, tirar o Estado pesado, paquidérmico, gigantesco do cangote do contribuinte com essas empresas que só servem para apadrinhamento político. O que a gente percebe em todas as empresas que foram privatizadas é que aumentou a concorrência, diminuiu, né? Enfim, a gente não pode esquecer do Petrolão, né, gente? Do quanto foi roubado da Petrobras durante os governos do PT, enfim. Vamos mudar de assunto, por enquanto, porque o assunto Covid, infelizmente, não sai da mesa. Vocês tiveram? Teve? Eu tive. Teve? No final do ano passado. Não? Não. Você tem que ser estudado, fazer uma estátua. Você teve? Eu tive, bem no comecinho. Pois é. Virou uma doença endêmica com muitas sequelas e ainda está sendo estudada. Por isso, teve um encontro, uma cúpula com líderes mundiais que prometeram 3 bilhões de dólares para combater a Covid. 960 milhões vão diretamente para a prevenção de futuras pandemias. A impressão que deu é que essa ajuda demorou para sair do papel. Agora, será que vai sair efetivamente e como se combater isso? A gente está vendo agora recentemente no mundo todo casos de crianças, né, com hepatite, ninguém sabe de onde vem. É uma doença que realmente ainda é muito misteriosa. Então seria, enfim, um dinheiro bem aplicado. Mas vocês acham que isso vai efetivamente acontecer ou chegou muito tarde?
essa ajuda de líderes? Chegou muito tarde, chegou, né? Com certeza. Agora, eu não entendo como esse pessoal não pensou antes em usar esse dinheiro para ajudar no combate à fome, por exemplo, em vários países. Hoje se morre muito mais de fome do que de Covid, né? Verdade seja dita. Então, eu não entendo em que momento por que eles acharam que esse é o momento favorável para que eles começassem a exacerbar a virtude, né? Dessa forma, e essa preocupação toda com a saúde da população do mundo, enquanto a gente teve anos, inclusive, de outras doenças, né? Poxa, a AIDS, nunca mais se ouviu falar de combate à AIDS, por exemplo. Né? Você vê prevenção, tá? Agora você não vê financiamento para estudos da cura da AIDS, né? Então, assim, muito me admira que existam doenças aí há 40 anos, 30 anos e ninguém fale mais disso. Agora é tudo a respeito do Covid. Mas, de novo, é a tal da sinalização de virtude, né? Alfredo. Olha, esse dinheiro... 3 bilhões de dólares, mais ou menos 15 de reais, vamos multiplicar por 5, 15 bilhões de reais. Pois é, mas vamos falar em modo internacional. 3 bilhões de dólares para um fundo planetário é vergonhoso, é dinheiro de pinga. Porque olha só, os Estados Unidos aprovou em 5 minutos uma ajuda à Ucrânia, não estou dizendo que é errado ou certo, de 33 bilhões de dólares. O Twitter foi comprado por 44 bilhões de dólares. Então, 3 bilhões de dólares, ainda você fala líderes mundiais, tomara que sejam esses líderes somente 2, né? Se for 20, a vergonha fica muito maior. Esse fundo tinha que ser aí, no mínimo, começar com 100 bilhões de dólares para combate à pandemia, desenvolvimento de vacinas, combate à fome. Aí sim a coisa começa a ficar séria. Mas, por enquanto, é piada pronta. Guilherme. Nós estamos absolutamente de acordo aqui. Olha que coisa boa. Nossa! Porque, veja só... vamos pedir um sorvete agora. Porque, olha que maluquice, né? Porque a fome, hoje, a Pietra lembrou bem, e também o Alfredo também, mata mais do que a Covid. Né? Mata 9 milhões de pessoas por ano no mundo. Há quanto tempo já? E é algo pior do que a Covid, porque isto vem, né, numa crescente desde os anos 80, né, sobretudo em países mais miseráveis, né, como o continente africano, etc. Então, quer dizer, hoje, o que ela mata de fome, fora as pessoas que não sabem o que vão comer amanhã e que estão em uma condição de absoluta fragilidade alimentar, né? De insegurança alimentar. Mas o problema é que a Covid trouxe um elemento diferente em relação à fome. Ela não faz distinção de classe social. Ela pega qualquer pessoa. Como ela é transmissível, né, de uma forma pandêmica, né, ela não faz distinção de classe social. Acho que é por interesse próprio esse investimento. Fez essa mobilização acontecer de uma forma um pouco mais organizada. As pessoas se mobilizaram por isso. Eu vou trazer uma polêmica aqui, Guilherme. Claro, pois não. Eu não sei se eu estou errada, se eu tiver, vocês me perdoem. É um pensamento carlístico. Essa tolerância zero para a Covid que está acontecendo agora na China, Xangai, é muito estranha, né? Se todo mundo se já virou uma endemia, todo mundo está vacinado, não tem mais perigo, por que esse fechamento absurdo? Meu pensamento carlístico é o seguinte: existem coisas aí que nós não sabemos, né? Esse vírus descontrolado, até hoje não se sabe onde surgiu, como surgiu. Efeitos a longo prazo. Eu estou muito preocupada com o que eu estou vendo na China, com a política zero da Covid. Eu acho que a gente não sabe da missa à metade. Você concorda comigo, André? Eu estou viajando na maionese igual a nossa querida Pietra Bertolazzi e seus poodles comunistas e como é que é? Farialistas. Assim, eu não tenho a menor dúvida que antes de ser qualquer tipo de questão de saúde pública, a questão do coronavírus virou um sistema de imposição de poder, né? A gente está falando agora do que a China está praticando, a gente esqueceu que durante 2 anos o Brasil e o mundo ocidental copiou rigorosamente todas as arbitrariedades, ilegalidades e abusos às liberdades individuais que a China praticou. Então, não há nenhuma novidade nisso. Então, teve governador aqui no Brasil fechando gôndola de mercado, teve gente impedida de entrar em restaurante, teve gente impedida de sair de casa. Então, esses abusos autoritários aconteceram. A questão financeira é porque quebrou-se o investimento público mais pesado que aconteceu nesses últimos 2 anos para essa indústria farmacêutica e médica que lucra muito com essas pandemias, e eles precisam tirar o dinheiro de algum lugar. Então, esse fundo aí não é para ajudar ninguém, esse fundo é para ajudar essa indústria, esse lobby de interesse, esse grupinho de interesse bilionário que precisa ter algum tipo de dinheiro, ao mesmo tempo que sinaliza virtudes, como falou muito bem a Pietra. Acho que é juntar a fome com a vontade de comer. Preciso de dinheiro para sustentar essas grandes empresas e eu vou aqui dar dinheiro
sustentando essa heráldica mágica de virtudes que eu estou combatendo o coronavírus. Bom, para a gente encerrar aqui, precisa ser mais ou menos rapidinho. Estou lembrando do João Dória, quando era governador, que quis trazer, né, super-herói da vacina, capital mundial da vacina, e achou que isso fosse elegê-lo presidente, né? Onde está agora toda essa potência do capital mundial da vacina? Pode começar, Alfredo, só para a gente encerrar. Eu acho que a vacina é muito importante, mas desde que ela imunize, né? Porque a vacina que foi dada no começo, na verdade, ela era aí um amenizante, não um imunizante. A gente precisa de imunizante. Então, Pietra, acho que eu não tenho muito tempo. Quanto tempo eu tenho, diretor? 1 minuto? 1 minuto, Pietra. Desculpa, Alfredo. Eu prefiro me abster da minha opinião a respeito das vacinas, porque a gente quer que o programa se mantenha no ar, né? Depois do YouTube, a gente não quer que ele seja derrubado, então eu fico por aqui. Ok, Guilherme. Eu acredito na ciência, eu acho que nós precisamos acreditar no que os nossos cientistas estão fazendo. Então, eu também. Eu, apesar de ter tomado as 3 doses, peguei Covid, mas eu fiquei absolutamente assintomático. Eu também, mas eu estava falando do Dória que queria a vacina dele. Não é dele, é de todos. Para claro, encerrar, André, todos, investimento olha, público, vou te dar... Você vai encerrar o programa. Boa. Eu digo que eu não acredito na ciência, porque a ciência não é uma entidade mística. Eu André. acredito em estudos empíricos, né, e demonstrações de fatos. O Dória é só um animador de palco e viu que não foi para lugar nenhum. Agradeço aí a todos e a essa bancada maravilhosa. Dória é um animador de palco. É outro palhaço de adulto. Você pode vir dar a mão para Pia... É o quê? Palhaço do quê? Palhaço de adulto. Palhaço de adulto. Hoje foi um circo o nosso programa. Espero que você tenha gostado. Eu sou a favor da vacina, sim, gente. Tudo bem que foi feito meio atabalhoado, rápido, mas já evitou muitas mortes. Cada um tem uma opinião. É importante respeitar todas e eu respeito a sua audiência, seu carinho. Espero que tenhamos mais um programa. Se Pietra estiver aqui, não garantimos, mas... teremos um próximo programa, Pietra. Sim ou não? Eu espero que sim também. Então tá bom. Obrigada, boa noite pra vocês. Beijo, tchau, tchau. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.